painel analisa questões que trazem polêmica sobre a mediação no Brasil e estabelece paralelos com a prática mediativa nos Estados Unidos, tais como a mediação e os tribunais e a mediação e a prática arbitral. Para conduzir este diálogo, nós trouxemos o fundador do Repacificar, Akira Ninomiya Jr., e como painelistas, Jean Carlos Lima Del Bianco, fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Mediação, Arbitragem e Conciliação, o IBRAMAC, e Gary Bimberg, que é mediador e árbitro na GEMS ADR. Diga-se de passagem, é o nosso primeiro convidado estrangeiro que é fluente em português. Não se esqueça de se inscrever no canal Repacificar, de dar um like no nosso vídeo e tenham todos um ótimo painel. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui no painel e aqueles que estão nos assistindo, né, nessa edição do RWS, que é o Repacificar World Summit 2021. E que alegria trazemos hoje esse painel, que todo o painel tem sua relevância, o seu porquê, o seu propósito. Mas eu confesso que esse painel de hoje ele tem um gostinho muito especial para mim, porque ele nasceu a partir de um incômodo, de um momento que eu fiquei incomodado, um momento que comecei a perceber em que uma semente que já havia brotado não estava ganhando força, não estava realmente atingindo o seu potencial aqui no Brasil. E essa semente, essa pequena árvore, é a mediação. Mediação que, como eu conversava agora há pouco, com meu querido amigo, meu mestre Jean Carlos, quando essa árvore ela tem as suas raízes muito podadas, ela não tem espaço para expandir, ela não alcança a sua plenitude. E assim que eu tenho visto essa potencial árvore gigantesca que ainda é um bonsai aqui no Brasil, que é a mediação. E quando eu pensei em criar um painel, trazer esse diálogo para a gente compartilhar com a sociedade, claro, nós temos vários parceiros, amigos da área da mediação, da área da resolução de disputas, mas para esse momento eu pensei em dois grandes amigos, duas pessoas que eu admiro muito e que eu vou agora apresentá-los e trazer aqui para o painel. Meu amigo, meu irmão, professor Jean Carlos Lima Del Bianco, que desde 2013 é meu mentor em mediação de conflitos. Fui até o professor Jean Carlos em Pernambuco. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, eu preciso buscar elementos, buscar força, buscar orientação. E fui até o professor Jean Carlos, que tão bem me acolheu. O professor Jean Carlos, que é fundador do Instituto Brasileiro de Mediação, Conciliação e Arbitragem, o IBRAMAC, que eu posso dizer com muita sinceridade, uma das instituições mais idôneas nesse segmento no Brasil. Professor, seja muito bem-vindo. É sempre uma honra recebê-lo aqui conosco. E trouxe também para nosso bate-papo, nosso diálogo, uma pessoa que eu tive a grata satisfação de conhecer no meu fellowship pela GEMS Foundation, Gary Bernberg. Gary me surpreendeu em uma das reuniões que estávamos fazendo pela reunião virtual, e ele mandou uma mensagem para mim, já falando em português. Eu olhei e falei, mas em português mesmo? E aí fui lá, quem é o Gary? Me chamou para um diálogo, muito educado, muito acolhedor, a gente conversou um pouco depois disso por e-mails, e quando eu vi todo o histórico, toda a experiência do Gary, junto à GEMS, também com toda a sua atuação em outros segmentos, tudo no cenário de mediação e arbitragem, eu confirmei aquilo que a gente já sabe, que eu falo muito sobre isso com o professor Jean Carlos. É incrível o quanto as grandes almas, né, os Mahatmas, eles têm essa característica em comum, essa simplicidade, essa abertura de coração, que eu vejo em vocês dois, meus amigos, professor Jean Carlos, Gary, e que honra ter vocês dois aqui conosco hoje. Gostaria de passar para que cada um fizesse uma fala inicial, né, uma fala de olá para todos que estão nos assistindo agora
Professor Jean Carlos, fique à vontade. Meu amigo Akira Minomiya, em primeiro lugar, meu amigo também Gary, é um prazer, uma honra estar dividindo esse momento aqui com vocês. Grande honra. Você realmente falou naquela época, né, quando você me encontrou, você era um menino, ainda era mais menino do que é hoje, você era bem mais jovem do que eu ia ser hoje. 8 anos, mais ou menos. Sentamos naquele lobby ali para conversar e eu percebi em você o entusiasta que você era. Como você queria realmente aprender. E acredite-me, aquele momento que eu sentei com você, a nossa conversa se prolongou até hoje, porque eu sabia que você amava a mediação. Se não fosse, não teria prosperado. Estou imensamente honrado em fazer parte do RWS, né? Isso para mim é muito importante, 2021, fazer mais uma parte dessa casa e falarmos de algo que eu amo, que é pasear, que é buscar os entendimentos. Eu sempre procuro focar nisso aí. E eu sempre busco acabar com o meu vício. O vício do litígio. Benjamin Franklin, uma frase dele que eu amo, quando diz assim: nós devemos estar em guerra constante com os nossos vícios e em paz com os nossos vizinhos. É uma honra enorme estar aqui com você e com o Gary. Muito grato. Gratidão, professor, gratidão imensa. Gary, por favor, fique à vontade. Eu gostaria até de fazer uma observação. Esse é um momento muito especial ainda, porque é a primeira vez que nós temos um convidado internacional que é fluente em português. Gary, por favor, fique à vontade. O momento é seu. Reserva o comentário que o português é fluente até que eu fale. Mas muito obrigado, Akira, por introdução. É uma honra estar aqui com você e com Jean Carlos. Realmente, esse assunto de mediação é um tipo de missão para quem foi mordido para o bicho. Eu vi isso em você, o momento que eu conheci você, tudo que você fez até agora para promulgar, para dar apoio ao movimento de mediação. É isso, é uma missão, um movimento, é uma coisa tão interessante de mediação, de uma maneira, uma técnica, mas de outro momento, é uma maneira de olhar o mundo, a economia, comércio, qualquer setor da vida, como uma área no qual a gente pode atingir maior alvos, simplesmente falando um com o outro. Então, por aí. Estou animado para falar mais aprofundadamente. Excelente, perfeito, perfeito. Gratidão imensa a vocês dois. E que extraordinário. É o que eu chamo de unir mentes mestras, que é a conexão de mentes que a gente consegue pegar algo pequeno ainda, comparado à proporção que pode chegar, e fazer isso atingir a sua plenitude. Este é o nosso painel que, a partir de agora, nós oficialmente damos início a dialogar sobre a mediação privada no Brasil, que vai muito além dos tribunais. Quais seriam, então, esses obstáculos? Quais seriam os caminhos? Quais seriam as oportunidades? Porque obstáculo e oportunidade é uma questão de perspectiva. Podemos enxergar os dois lados da questão. Então, eu gostaria de trazer o primeiro tópico, o primeiro elemento sobre esta questão. Um termo que, em um diálogo nosso, nós já trouxemos, salvo engano, professor Jean Carlos, foi até numa live que o senhor me convidou para a gente poder fazer sobre a mediação, e que eu citei, não de forma pejorativa, nem acusando, mas eu citei uma apropriação que o judiciário tem feito da mediação. Apropriação. Por que eu falo que não acusando nem querendo rotular? Porque, possivelmente, se eu estivesse lá dentro do tribunal, eu poderia estar fazendo exatamente a mesma coisa, tentando encontrar alguma solução. Mas agora, analisando outras perspectivas. Ok, a mediação como uma alternativa ao litígio, mas ainda estamos tendo como referência principal o litígio? E a mediação sendo uma alternativa? Ou seria, talvez, a mediação como um movimento natural do ser humano?
como algo que pode e deve ser mais trabalhado como elemento principal e que talvez o litígio fosse uma alternativa em último caso, não sei. Para isso, eu gostaria, professor Jean Carlos, convidá-lo para que o senhor fizesse as suas considerações a respeito desse olhar. Como tem sido hoje tratada, de fato, a mediação aqui no Brasil, especialmente no que diz respeito a essa apropriação dos tribunais sobre ela? Akira, em vários congressos que eu tenho participado, houve um congresso que eu participei em que eu disse que a mediação de conflitos, ou seja, o poder judiciário não é habitat. O poder judiciário não é residência, não é moradia do Instituto da Mediação de Conflitos. Não é. Não é moradia. Bom, você, quando começou a nossa conversa, muito interessante, você despertou um estímulo emocional em mim que trouxe à memória a questão de plantar a árvore. Você disse que a mediação ainda é um bonsai no Brasil. Muito bem. Você agora falou que essa apropriação, que muita gente tem boa vontade, mas chega lá naqueles momentos. O que é essa boa vontade? Quem criou a lei de mediação? Nós que estamos aqui, eu, Akira Ninomiya, Gary Bimber, nós somos os jardineiros. Somos jardineiros. Quando eu digo que eu sou um arquiteto da paz, todos nós somos arquitetos da paz. Quando eu escrevi um dos meus livros, esse meu livro aqui, a palavra Arquiteto da Paz, é porque nós somos arquitetos. Mas eu vou mudar de dizer que nós somos jardineiros. Nós somos jardineiros. E a reflexão que eu sempre faço é a seguinte. Certa vez eu li dizendo o seguinte: por que é que uma planta morre? Por que uma rosa morre? Todo mundo acusa a erva daninha. Foi a erva daninha que matou a planta. Foi a erva daninha que matou a rosa. Eu vou agora defender, pro bono, a erva daninha. Não foi a erva quem matou a planta. A planta morreu por culpa de quem? De Jean Carlos, de Akira e de Gary. Ela morreu por desleixo do jardineiro. Ela morreu porque o jardineiro não teve a cautela de cortar a erva daninha, de podar, de colocar água, de regar, de ter cuidado, de zelar para que aquela plantinha ela crescesse, como você bem falou, que ela se avolumasse e que ela desse sombra para todos. E a mediação é isso. A mediação é essa sombra que ela faz para as pessoas que estão debaixo do sol ardente, escaldante, que machuca. É verdade que existem muitas pessoas interessadas dentro do poder judiciário. Conheço diversas pessoas, juízes, funcionários dos mais diversos, eles querem que dê certo, mas estão esquecendo o que é mais importante, que é regar essa plantinha chamada mediação, é cortar aquela daninha para que ela possa crescer sem amarras, desapegar. Por esse dia eu coloquei um post dizendo isso. A mediação não pertence a ninguém. Deixe-a livre para que ela chegue a quem busca a felicidade. Deixe-a livre para quem busca a paz. A mediação, o fim dela é propiciar felicidade às pessoas. Essa é que eu entendo que é a mediação. E sempre a mediação vem aquela estrutura entre ser feliz e ter razão. Eu prefiro ser feliz. Portanto, se nós, como você é entusiasta, o Gary também percebe-se pela a fisionomia e pelo time ao falar sobre mediação, que ele é um entusiasta da mediação. Ele é um entusiasta da mediação. E nós estamos aqui como jardineiros, cada um pronto para cuidar da mediação. Eu não vejo o Brasil ainda, porque nós temos uma cultura de litígio. E essa cultura de litígio surgiu desde 1988, com a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso 35, porque nenhum direito passará de nenhuma lesão ao direito.
Todo mundo pegou a Constituição, disse, agora vou para o Poder Judiciário. Começou. Problemas. Era o momento de usar aquela ferramenta. Mas não deu certo. E a mediação surge. E o Poder Judiciário vem, põe uma lei. Eu, Giancarlo Dal Bianco, não acredito que nenhuma pacificação ela inicie por uma lei. Ela inicia pela educação do homem para entender, para compreender, né, que a paz é o caminho. Mahatma Gandhi não tem outro direito, outro caminho. É assim que eu vejo. Então, eu não vejo o Poder Judiciário com estrutura, com capacidade de dizer a mediação é minha, não. Eu entendo o que o Poder Judiciário deveria fazer. Sociedade, a mediação é um fortalecimento para vocês. É um fortalecimento das relações. Então, vamos cuidar dela para que vocês possam usar e usar de forma consciente. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito, perfeito. Excelentes colocações. Inclusive, sobre a parte que você comenta sobre as leis, me recordo de um pensamento, uma filosofia que diz o seguinte: vê-se constantemente os homens criando e mudando as leis, mas não vemos leis mudando os homens. Acho que esse é o ponto do cenário. E me lembra muito também a questão cultural chinesa, não a China, não vou comparar com a China hoje, mas com uma tradição milenar chinesa, primado Li, primado Fa, onde diz o seguinte: tem um primado que diz que é dever moral da pessoa resolver o seu conflito com o outro de forma direta, dialogando. Se isso não for possível, para evitar maior desonra, sigamos o segundo primado, que é buscar o auxílio judicial. Então, é uma questão de honra tentar resolver isso juntamente com o outro. Então, Gary, gostaria de trazê-lo agora para suas considerações sobre esse tópico, sabendo que os Estados Unidos já têm décadas de amadurecimento da disseminação, da consolidação da mediação, né, na sociedade. Como tem sido e como está hoje a forma de lidar com a mediação e como isso tem sido no que diz respeito aos tribunais nos Estados Unidos? Por gentileza. A experiência. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer já Jean Carlos para a fala dela. Eu já fiquei inspirado. Muito para conversar, muito para aprender, realmente. A gente tem que considerar que os Estados Unidos não têm uma experiência só, tem uns 50 experiências, um por cada estado, que a história, vocês, não sei se o público assistindo sabe, mas como no Brasil tem os estados dos Estados Unidos, mas cada estado tem um judiciário que tem um certo nível de independência. Então, um dos primeiros estados de abraçar a mediação é o estado terceiro dos Estados Unidos, onde moro, o estado da Flórida. Começou nos anos 1970. Então, já tem um certo amadurecimento. E a evolução do uso de mediação veio de cima. Tudo bem, tinha um movimento de advogados, grandes pensadores que diziam a gente tem que abraçar essa técnica, essa mentalidade. Mas daí, a próxima etapa era de fazer mandato de mediação. Então, até hoje, todos os litígios dentro do sistema de justiça do estado da Flórida precisam passar para mediação antes do julgamento final. Então, é uma coisa sistêmica. E o que a gente vê desse sistema aqui na Flórida? A gente vê muitos advogados que fazem a mediação porque precisam fazer a mediação. Eles não apreciam a potencialidade da mediação.
Esse é o lado ruim. O lado bom é como que uma sociedade vai despertar uma prática como isso, se não for para cima, para baixo. E até que ponto que a gente vai realizar as melhores práticas. Eu digo melhores práticas no termo de tipo consultoria, mas tem realmente uma interpretação muito abrangente do que são as melhores práticas na mediação. Mas certamente, uma das melhores práticas que a gente reconhece é a prática de usar o papo, usar a conversa em cada oportunidade que a gente tenha ou um litígio ativo, ou uma disputa que poderia ser um litígio, ou uma situação que pode levar a uma disputa, ou uma situação no qual tem o potencial para chegar a qualquer tipo de atrito. Então, o âmbito que a gente, como sociedade, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, deveria enxergar a mediação como uma medida preventiva, uma maneira de olhar, a maneira de se comportar na vida, nos negócios, qual que seja, e como uma metodologia, mentalidade para melhorar tudo, ser mais produtivo, ser mais racional. Eu vou tomar um pouquinho de uma linha tangencial, se vocês me permitem. Vou falar da natureza do ser humano nisso. A gente tem, na tradição judaica, um movimento um pouquinho esotérico, que chama a Tânia. É uma filosofia, no centro disso tem a ideia que cada ser humano tem duas inclinações, a inclinação divina e a inclinação animal. O ser humano não pode viver sem as duas coisas, porque se a gente não tem essa inclinação animal, a gente não vai levantar, fazer as coisas para alimentar o corpo e para e tratar com a vida física. Mas se a gente tiver apenas o animal, a gente perdeu o moral. Eu diria que é muito difícil achar o equilíbrio difícil. Como sociedade, como indivíduos, entre o que chama no hebraico a Yetzer Hara, o índole ruim, e o Yetzer Hatov, o índole bom. E que a tendência da gente é de lutar, é da guerra. Olha a história humana. Olha isso. Quando a gente tem um conflito, o que a gente faz? A gente luta. A gente luta. Porém, o que a gente precisa é um tipo, como elaborou Jean-Jacques Rousseau na filosofia política, ciência política, um compacto social que vai dizer, não, como sociedade a gente não vai aceitar caos, a caos de não ter algumas leis, alguns morais da vida. A gente não pode andar na vida atirando um no outro. A gente tem que cooperar para o bem da sociedade. E a mediação é simplesmente uma extensão desse pensamento. A gente tem que reconhecer e trabalhar entre a gente para elevar o pensamento positivo para que a gente pode conquistar aquele índole animal
conquistar, controlar, aliás, controlar esse para produtividade da sociedade e para gratificação individual também. Então, você perguntou dos Estados Unidos, eu fui um pouquinho além disso, mas esse é a oportunidade que a gente não captou completamente ainda nos Estados Unidos. A coisa boa é que a mediação é praticada. A coisa ruim é que é mal praticada frequentemente demais, que não é exploitado até o ponto que poderia ser, e que a gente tem muito mais trabalho para fazer aqui nos Estados Unidos, junto com nossos irmãos e primos no Brasil e no resto do mundo. Perfeito, perfeito. Excelente colocação, excelente explanação. Professor Jean Carlos, confirmamos aquilo que nós sempre falamos. As almas afins se encontram. Percebi isso, já percebi. Se encontram. E à medida, Gary, que você foi fazendo a explanação, esse exemplo que você trouxe sobre a filosofia judaica, belíssima explicação a respeito disso, eu me lembrei muito sobre um pensamento de um psiquiatra, Robert de Hoop, que ele fala sobre os níveis de consciência do ser humano, e ele fala ali que o ser humano, no seu estágio de evolução ainda mais primitivo, que ele chamou de sono sem sonhos. É a pessoa que vive puramente, somente, para satisfazer aos seus impulsos, ao seu instinto, buscando os prazeres, a autossatisfação. E aí ele vai caminhando, ele começa já a ter alguns, no seu sono, sem sonhos, já começa a ter um vislumbre de uma consciência maior, que é o segundo estágio, que ele chamou de sono com sonhos. Ele já começa a sentir algo um pouco além daquilo que ele vivencia. Aquela pessoa que, às vezes, alimentando, satisfazendo seus prazeres do dia a dia, começa a sentir que aquilo já não satisfaz mais. Aquele padrão, aquela zona de conforto já não está mais servindo para ele. E ele entra em um outro estágio, que é o de consciência semi-desperta. Ele já começa a ter vislumbres de um cenário real. Então, ele já começa a perceber que o sentir talvez seja diferente do anestesiar, quando os prazeres vêm anestesiando e a consciência desperta um sentimento maior. E aí ele fala do quarto estágio, que é o despertar da consciência, que ele já se engaja em ações de autotransformação, de autoconhecimento. Ele já percebe essa caminhada e busca se aprimorar. E ele ainda fala de um quinto estágio dessa consciência, que seria a plenitude da consciência, que vários filósofos já citaram e vários segmentos religiosos mencionam. E eu, como sou um apaixonado, né, por teologia, lendo vários segmentos, eu percebo isso presente em todos eles. Que, por exemplo, alguns chamam de consciência crística, outro despertar da divina presença em nós, que é a pessoa que, não descuidando da sua evolução, já começa a auxiliar a humanidade também na sua evolução. E eu vejo isso conectando muito com a sua fala. Essa missão de não apenas enxergar a mediação como um mecanismo dentro de um sistema, mas como uma ferramenta também de autoconhecimento e evolução. Eu acho que esse é o ponto central. Gratidão a vocês dois por essa participação do primeiro tópico. E, olha, fizemos o primeiro tópico onde já estamos no diálogo. É verdade. É cedo no dia ainda. É. Sim.